Boa noite, pessoal. Eu sou Bárbara Bastos e nós estamos aqui hoje na 7ª live da nova temporada de lives da Eleita, que é uma plataforma suprapartidária de incentivo a candidaturas conservadoras femininas, idealizadas pela doutora Karina Cufa, advogada, super renomada, especialista em diversas áreas do direito, e que a gente tem a intenção e o objetivo de esclarecer mais as mulheres sobre a política e incentivar aquelas que querem ocupar um cargo público. Boa noite, boa noite. Oi, Emily, boa noite Bárbara. Eu sou a Clara Martins, todas as vezes estaremos aqui trazendo entrevistas muito especiais. Mulheres com fascinantes histórias, assim como hoje a da Emily, né? Lives da Eleita também são transmitidas em parcerias com as páginas Ideias Bárbaras, Conservadoras e com o grupo Mulheres com Bolsonaro Oficial. Então, vamos seguir, compartilhar e aproveitar dessa live, desse momento agradável, né? Bem gostoso que vamos ter aqui. E, gente, o tema da nossa live de hoje é a força da juventude nas mudanças políticas do Brasil. E para a gente conversar sobre esse assunto com vocês, a gente trouxe uma pessoa muito especial, ela que é advogada, gestora pública, ex-secretária nacional da Juventude e pré-candidata a deputada federal pela Paraíba. Eu estou falando da nossa querida Emily Coelho. Boa noite, Emily. Boa noite, gente. É satisfação estar aqui com vocês. Assim, estou me sentindo muito acolhida aqui entre nordestinas. Bárbara, descobri que Clara nasceu aqui pertinho da Paraíba. Estou muito feliz e obrigada pelo espaço. Sim. Então, Emily, mais uma vez, boa noite, né? Vamos começar conhecendo, né? Falando um pouco sobre você, né? Queremos saber, então, quem que é a Emily? Emily Coelho. Gente, eu sou uma jovem, tenho 28 anos ainda, segundo o Estatuto da Juventude. Ainda estou na faixa etária de juventude até os 29. Estou ali, ó, perigando sair, mas ainda sou jovem. E, bem, eu sou advogada, me formei na Universidade Federal da Paraíba, aqui. E assim que eu terminei o curso, eu trabalhei em uma fundação que tem aqui na Paraíba, que é muito reconhecida, tem um trabalho social muito forte. E já era a época de pré-candidatura da presidência, né? Em 2018, foi no meio de 2018 que eu terminei o curso de Direito. E então já estava naquela corrida de corrida presidencial, assim, mesmo que a gente está passando agora, só que 4 anos atrás. E quando o presidente Bolsonaro foi eleito, o meu antigo chefe na Procuradoria da Fazenda, que era um dos lugares que eu estagiei, me convidou para ser assessora lá, né? Ele assumiu uma secretaria, me convidou para ser assessora. Então, em janeiro de 2019, eu fui sozinha para Brasília, deixei família, deixei todo mundo, não conhecia ninguém em Brasília, mas falei, ó, oportunidade quando aparece, a gente agarra mesmo e vai, tudo se resolve, vai aprendendo o que não sabe e fui. Então, fiquei sendo assessora na Secretaria Nacional de Proteção Global, que já era no Ministério de Direitos Humanos, da ministra Damares, e fiquei lá 1 ano e 3 meses, eu acho. Daí, quando o Onyx Lorenzoni assumiu o Ministério da Cidadania, que foi ali quando começou a pandemia, quase ali no começo de 2020, eu fui para o Ministério da Cidadania, porque o meu secretário foi para lá ser secretário especial de Desenvolvimento Social. Então, o Sérgio Queiroz, que era o secretário à época, foi um dos que desenvolveu o auxílio emergencial. Então, eu estava lá junto da equipe que desenvolveu o auxílio emergencial. Como advogada, eu prestava muita assessoria, porque existiram muitos mandados de segurança impetrados por cidadãos que não conseguiam acessar, né, o auxílio emergencial por algum motivo. E eu comecei a perceber, gente, isso é bem importante, muitos jovens que entraram com o mandato de segurança pedindo auxílio emergencial. Isso para mim já foi muito impactante, inclusive jovens advogados, né, colegas de profissão. Quando eu recebi um mandato de segurança que tinha como o autor, né, o impetrante, um advogado, eu ficava muito impactada, porque fiquei, caramba, ninguém tá livre, né, de, por acaso, assim, vinha uma situação de vulnerabilidade, né? Às vezes as pessoas acham que por estarem muito bem hoje, vão estar bem para sempre. E isso me mostrou que não, e a gente tem que ter muita sensibilidade, muita humildade para entender essas histórias.
E estando no Ministério da Cidadania, eu não fiquei muito tempo, acho que eu fiquei 4 meses só. E do nada, a Damares liga para mim. E eu fiquei desesperada, porque eu pensei, meu Deus do céu, o que é que a ministra está fazendo ligando para uma assessora? Eu devo ter feito alguma coisa errada, meu Deus, alguma nota técnica. Eu comecei a repensar todos os documentos que eu tinha feito. Primeiro pensamento, né, Emily? Eu fiquei, meu Deus, fiz alguma coisa errada. E aí eu já mandei uma mensagem pro meu secretário, a ministra quer falar comigo, o senhor tá sabendo de alguma coisa, pelo amor de Deus. Aí ele, não, fique tranquila, porque eu sou super ansiosa. Ele, não, fique tranquila, eu sei do que se trata, não é para você se preocupar. Amanhã de manhã você vem e conversa comigo e eu lhe explico. E eu não dormi durante a noite, obviamente, que eu fiquei assim, desesperada, ninguém me falava nada. Normal. Ninguém me falava nada, mas assim, fui, né? Aí no outro dia cheguei, conversei com ele, e ele falou, né, que a ministra tinha conversado com ele, porque lá, assim, não é simplesmente o ministro chega e toma um assessor de outro, não. Você tem a hierarquia, então tem essa conversa, tem esse respeito pelas instâncias. E ela conversou com ele primeiro, antes de falar comigo, e ele deu a doença, ela falou comigo. Aí ele falou que que ela tinha feito essa oferta, né, de que eu fosse assumir a Secretaria da Juventude, e aí fui conversar com ela. E eu nunca tinha tido uma reunião só eu e ela, né? Eu sempre participava das reuniões como assessora. Então, o secretário estava lá, eu ficava atrás, anotava, resolvia alguma coisa, passava o slide, aquele negócio de assessor mesmo. E tive uma reunião só com ela e eu já fiquei super nervosa. Mas a Maris é uma pessoa que, assim, você fica toda apaixonada por ela. Não tem como ficar nervosa porque ela lhe deixa muito à vontade. E aí fui conversando e ela falou que meu nome tinha surgido entre algumas conversas com o gabinete dela e que todo mundo tinha sido, assim, unânime em falar que eu tinha feito um bom trabalho enquanto assessora e enfim, que era um bom nome e tal. E eu fiquei assim, gente, esse cargo historicamente preocupado por lideranças de jovens partidários, né? Liderança de algum partido, né? Da juventude de algum partido. E eu fiquei, como assim as pessoas estavam olhando o meu trabalho? Então, esse é um ponto que eu falo muito para os jovens quando eu estou palestrando, quando eu estou conversando, que muitos jovens eles ignoram os estágios ou fazem de todo jeito, ou quando eles estão como trainee, fazem de todo jeito, e acham que não estão sendo observados porque não vão ser efetivados, né? Não tem chance de ser efetivado. Mas eu estava ali fazendo só o meu trabalho, mas com, assim, excelência. E estava sendo observada mesmo sem saber. E olhe onde eu cheguei por ter feito um trabalho assim diligentemente, um trabalho com excelência. E em agosto, creio que foi em agosto de 2020, eu assumi a Secretaria Nacional da Juventude. E, gente, foi uma loucura, porque quando você está na gestão pública, em agosto já é uma época que você tem que estar com o orçamento assim, 70% empenhado. Tudo certinho, tudo acertado. Não estava nem 10% empenhado. E eu já cheguei assim, bom, resolve o que vai fazer, faz ligeiro e tem que empenhar esse negócio até novembro, tem que estar tudo empenhado. Resolve, se vira. Então, em tempo recorde, a gente desenhou um programa dentro da secretaria, inscrito em portaria, criou eixos dentro de um programa voltado para a juventude, sempre com foco nos jovens em situação de vulnerabilidade, porque é o grande objetivo, né, das políticas públicas e do governo, né, é fazer com que as pessoas em vulnerabilidade saiam dessa situação de vulnerabilidade, que possam caminhar com as próprias pernas e que não precisem mais, né, dessas políticas públicas, que possam caminhar com as próprias pernas. E criei o Programa Horizontes. O Programa Horizontes tem 4 pilares. A gente vai falar sobre o Programa Horizontes. Vocês vão falar sobre Horizontes? Vamos sim, porque hoje vocês vão conhecer essa jovem mulher, Emily Coelho, que tem uma história de vida maravilhosa que está aqui hoje compartilhando com a gente. E eu queria, Emily, só te cortando mais para a gente continuar o papo, só por essa introdução que você deu aqui para a gente falando sobre quem é a Emily, tudo que a Emily já fez, quer dizer, um pedacinho, né? Já deu para ver que você, como secretária nacional da juventude, você vivenciou muita coisa, você experienciou muita coisa, né, na gestão pública, nesse ambiente, e especificamente em relação aos jovens. Então, eu queria que você falasse para nós aqui, pela sua expertise, pela sua experiência, essa bagagem que você traz como ex-secretária nacional da juventude, quais são os maiores desafios
dos jovens no Brasil, Emily? Hoje em dia, eu queria trazer um dado um pouquinho antes de falar sobre desafios. O TSE, ele soltou, semana passada, eu acho, o número de eleitores aptos. Né? Não sei se vocês perceberam que teve um salto enorme, que fazia muito tempo que a gente não tinha esse aumento. E foram justamente os jovens... Exatamente, foram justamente jovens e 70 mais, né? Que é um público que não votava, historicamente não vota. Gente, eu quero trazer a atenção de vocês, porque quando Biden foi eleito em 2020, observe o que está acontecendo nos Estados Unidos. Quem fez a diferença na eleição do Biden? Os jovens. Exato. Então, assim, isso é um ponto crucial. Quando eu assumi a secretaria em 2020, estava tendo campanha do Biden. E quando eu vi que estava tendo os votos... Porque o sistema deles é totalmente diferente. Você vota pelo correio, vota antes, vota depois. Né? Sim. E tinha muito jovem que tinha votado e muito jovem que tinha votado antes. Né? Que a gente não via os jovens votarem porque não é facultativo, não é obrigatório votar nos Estados Unidos. Sim. E você não precisa ir presencialmente. Não precisa. Então, gente, a gente não pode ignorar de forma nenhuma o peso que o voto jovem vai ter esse ano. A gente não pode ignorar, não pode. E eu tô falando desde 2020, não podemos ignorar a juventude, não podemos ignorar a juventude. Os meninos que têm 15 anos e vão estar com 16 até a data da eleição já tiraram o título. E essa galera de 15 anos, ela não sabe o que foi um governo Lula, por exemplo. Não sabe. Não passou por isso. Então, assim, falar sobre o que aconteceu é uma coisa, mas eles não vivenciaram como a gente, sabe? E eles têm anos de doutrinação nas escolas, e eles são fãs de Anitta, eles são fãs de Luísa Sonza, eles são fãs de Pablo Vittar, eles são fãs dessas influenciadoras. Então, quem é que está ditando e quem é que está indicando um candidato para esse jovem? Justamente esses globalistas, né? Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente precisa ter. Os pais e as mães que estão assistindo essas lives, que estão agora online ou que vão assistir depois, prestem muita atenção, porque a gente fala, um jovem com 16 anos não pode dirigir, mas ele vai escolher quem vai dirigir o Brasil pelos próximos 4 anos. Ele não pode ser preso, mas ele pode escolher quem vai dirigir o Brasil pelos próximos 4 anos. E não só o presidente, mas o deputado federal, o deputado estadual e o governador, que a gente viu nos últimos anos a importância. Exatamente, a gente viu a importância. A gente viu que um presidente, ele faz muita coisa, mas ele não faz tudo. E ele não faz nada sozinho. Se a gente tem um Congresso combativo que barra todos os avanços que a gente precisa fazer, nada consegue ser feito. Né? A gente... Com licença, a observação é muito importante e também pedir para as pessoas, porque às vezes essa idade, eles não estão ali com os pais, e sim com os amigos. Então, eu posso dizer que, né, tenho muitos amigos, diversas opiniões políticas, e acredite, foco bastante, às vezes, numa idade de 16, 17 anos, as pessoas não estão dando atenção, né, à seriedade de vida que eles merecem. Mesmo sendo jovem, eles estão com o poder e eles têm que entender como usar esse poder. Sim. Então, os amigos, né, os eleitos, eleitas que estão aqui, todos que estão ouvindo, eu assumo a responsabilidade e transfiro, né, ela para todos, né, para os pais e para aqueles que estão caminhando e convivendo com essa faixa etária, que a gente se importe e chegue junto, pergunte, né, analise um pouco isso que você falou, muito importante, tanto os pais quanto os amigos também, as pessoas que convivem, que estão em torno. E mostra a verdade, Clara, porque assim, gente, num primeiro turno, pode não fazer tanta diferença o voto da juventude, mas num segundo turno, 1 milhão, 2 milhões de votos, é uma diferença crucial. Isso que a Emily trouxe para nós, só para vocês terem ideia, eu até cheguei a mencionar esse fato numa live lá no Fala Patriota, Emily, porque aqui na Bahia, eu não sei no estado de vocês, mas aqui na Bahia houve uma caravana do TRE, um caminhão itinerante que percorria as cidades, e justamente para quê? Para as pessoas poderem tirar o título.
E eu fui pessoalmente, no dia que esse caminhão teve na minha cidade, eu fui lá para ver com meus próprios olhos, porque eles ofereciam, além de tirar o título, regularizar o título, todas aquelas, alterar endereço, todas aquelas coisas. E no dia que eu fui, tinham mais de 70 pessoas esperando para resolver alguma coisa, e eu vou dizer a você que no mínimo 50 eram jovens. Era jovem. Entendeu agora o tamanho da importância que é a gente cuidar da juventude, e a Emily está aqui hoje justamente para falar da experiência dela e de tudo que ela vivenciou lá, para dizer a você que está aí, como a Clara falou, que é pai, que é mãe, que é avô, que é tia, que tem um jovem na família, ou que conhecem jovens nessa faixa etária, em que o jovem já pode exercer sua cidadania através do voto, sobre a importância que vai ter o voto dele agora, no próximo dia 2 de outubro. Então, Emily, agora que a gente falou, olha, e só um dado aqui para a gente acrescentar, a Emily falou que foi o pico dos jovens e dos idosos, né? Tirando o título e regularizando a situação do título. Sim. Só jovens, é como ela falou, foram quase 2 milhões de jovens que foram fazer isso. Né? Gente, é um não é, presta atenção, expressivo. é de 15, esses jovens que eu falo, é de 15 a 17, não é os de 18, é de 15 a 17. É um número muito alto, de uma galera que, assim, poucos deles têm uma consciência política já, sabe, estruturada, que tem base. Eles estão dentro da sala de aula ouvindo o professor que foi, assim, ensinado pela escola Paulo Freire, na universidade, todos os dias. Doutrinação total. Emily, então, vamos agora falar. Dito tudo isso sobre a importância do voto jovem e do esclarecimento do jovem para a política, me fala agora, o jovem do Brasil. Gente, isso é muito importante que a Emily vai dizer agora. Os jovens no Brasil representam 1/4 da população brasileira. Sim. Os jovens do Brasil representam mais de 50% da população jovem da América Latina. Imagina que no Brasil, 50% da nossa população jovem da América Latina está aqui no Brasil. É nossa, gente. Sim. Então, Emily, quais são os desafios? Fala aí, mulher. Que os jovens do Brasil, as piores coisas que os jovens no Brasil enfrentam. Então, eu acho que unânime, se você for perguntar para se der uma roda de jovens e for perguntar, pelo menos aqueles que tiverem 16, 17 anos já vão falar emprego, renda, independência financeira, não consigo trabalhar, não consigo emprego. E um dado muito interessante é que muitas vezes não é por falta de emprego que esse jovem não tem emprego, é por falta de qualificação. Então, assim, tem que andar de mãos dadas. Eu falo que a gente tem um grande número de vagas disponíveis que não conseguem ser preenchidas no Brasil. E o Brasil estava importando profissional, né? Principalmente nas áreas de tecnologia, nós estávamos importando profissionais, trazendo gente de fora para trabalhar aqui, porque não tinha mão de obra qualificada. Então, a priori, né, não é simplesmente a falta de emprego, a dificuldade de entrar no mercado de trabalho, mas também a baixa qualificação. E isso, o novo ensino médio vem tentar, pelo menos, se não resolver de uma vez, mas mitigar. E aqui eu venho falar, porque, assim, tem muita coisa que eu aprendi no ensino médio, particularmente, que eu nunca usei na minha vida, sabe, assim, nunca. Já coisas Sim. que seriam extremamente importantes que eu tivesse aprendido no ensino médio e que eu não aprendi até hoje, né? Tive que aprender, assim, fazendo outros cursos, fazendo outra graduação. Então, a gente precisa realmente pensar essa matriz curricular básica, né, do que é realmente necessário e do que pode ser meio que feito de uma forma mais individualizada para o que o jovem pretende na vida. E a nova matriz curricular, o novo ensino médio está vindo aos poucos, né? Não foi instituído de uma forma brusca, tem que ser paulatinamente colocado, mas eu entendo que é algo que vai realmente mitigar. Eu acredito que não vai resolver 100%, porque, enfim, mas vai mitigar muito essa dificuldade dos jovens de acesso ao mercado de trabalho. Um outro ponto é que a gente não tem, no Brasil ainda, uma cultura do empreendedorismo já no ensino médio, né? De ter essa cultura de ensinar, de dar noções básicas de empreendedorismo.
né? Muitas vezes os pais pensam, você vai aprender para trabalhar numa empresa, você vai aprender para prestar concurso, você vai aprender para isso. E não pensa no jovem como um empreendedor, como alguém que pode ser o gerador de renda, né? O gerador de empregos, e não aquele que vai precisar de um emprego. E isso a gente também vê como algo que está sendo um pouco modificado, inclusive vendo alguns pré-candidatos ou até candidatos que estão com mandato, tentando, pleiteando a reeleição agora. A gente tem ouvido muitos deles falarem sobre empreendedorismo, a necessidade de se investir nisso, mas a gente precisa falar de empreendedorismo. Eu acredito que não só no ensino médio, mas nas noções de empreendedorismo podem ser dadas no ensino fundamental e sendo inseridas paulatinamente na vida dos jovens, crianças, adolescentes e jovens. Um outro ponto muito importante que não tem tido atenção é finanças pessoais, Bárbara. Nosso país é um país de endividados e isso é fato, né? Não adianta aumentar um benefício que a gente dá, né? Como o Auxílio Brasil, se as pessoas não sabem gastar. Se as pessoas ganhavam 400, gastavam 600. Agora vão ganhar 600, vão gastar 1.000. E aí vão ficar endividados. Uma economia até doméstica, a gente pode dizer, porque a gente fala, a gente pode falar que as crianças, já pode começar com as crianças. Isso. Você, olha, te entrego aqui essa mesada, esse valor X, e vai ali comprar, não, compra com teu dinheiro, negocia, não tem, faz a criança estimular, na verdade, tanto o raciocínio quanto a atitude. Isso entra também no psicológico, para a criança, ela vai crescendo segura. Assimilando, já com a sociedade, articulando bem. Então, se você já ensina a criança, então, ela até inclusive com a sociedade, ela já não vai ficar tão tímida, preocupada, ansiosa. Trata também o emocional, né? Então, cresce um ser humano com inteligência emocional. É uma base, você está certíssima. E, mas, Clara, não é simplesmente dar uma mesada assim, você tem essa mesada. Não, você quer comprar alguma coisa? Você recebe quanto? Por semana ou por mês? Planejamento, a noção do planejamento. Isso, exatamente. E assim, é impossível falar de juventude sem falar de tecnologia. E aí a gente já tá tendo o quê? 5G, né? Que o povo tá tudo desesperado trocando de celular, porque tem celular que pega, tem celular que não pega. Celular que não pega. Então, eu tinha vários amigos que já estavam, meu Deus, eu tenho que trocar meu celular, porque vai chegar o 5G aqui, meu celular não vai pegar. Então, assim, como falar de juventude sem falar de tecnologia? E nós, jovens, temos... a gente está um pouquinho na frente das gerações anteriores quando se trata de tecnologia. A gente é nato digital, já nasceu na era da internet. Muito na frente. E também das novas profissões que vêm com a tecnologia, né? E assim, por mais que aconteça assim, 1 em 1 milhão que vira um Whindersson Nunes, por exemplo, que é milionário, que está aí ganhando muito dinheiro. Mas a gente tem que entender, o Whindersson é um nordestino, o Whindersson começou como um garçom, né? E quando a gente vê a história de vida dele, como ele cresceu, tudo isso passando por educação, porque ele estudou muito para conseguir chegar onde ele está hoje. Mas olha só, foi tudo com digital. O Whindersson, ele não começou abrindo uma empresa fixa, né? Num endereço físico, tendo funcionários, nem nada. O Whindersson começou com um celular, fazendo vídeos, né? Depois começou a fazer shows, né? E aí cobrava bilheteria, mas ele foi crescendo no digital. E a gente tem cada vez mais exemplos de pessoas que estão usando o digital para ter renda. E mostrar para o jovem como ele pode não ter isso como uma única forma de renda, mas como ele pode ampliar o que ele sabe fazer através do digital, né? E aí a gente já começa. Que produto, né, você poderia fazer e vender no digital? Como você pode melhorar a vida das pessoas no digital? Porque o que é um empreendedor? É uma pessoa que resolve problemas, né? Uma pessoa que consegue dar aquilo que outras pessoas desejam. Se só você sabe dar aquilo que outras pessoas desejam, você vai ser um ótimo empreendedor, se você souber vender, né? Se você souber vender isso. Então, uma das pautas que me brilha os olhos é o empreendedorismo. Eu falo que eu fui criada, né? Minha avó
aqui que me criou, basicamente, ela tinha uma loja de ração aqui em Santa Rita e eu fui criada lá dentro. Então, fui criada na feira, eu mesmo negociava, botava a ração lá e vendia. E cresci vendo isso, né? Cresci nessa realidade. Meu pai tem uma oficina mecânica, então, querendo ou não, eu estava ali no balcão vendo ele negociar, vendo ele vender peça, vendo ele negociar os preços. E comecei a entender como é que funciona mesmo essa troca e como é necessário ter jogo de cintura, porque não é todo dia que você vai ter o dinheiro suficiente para pagar os boletos que vencem naquele dia. Então, vai ter dia que você vai ter que tirar dinheiro da sua conta para poder pagar os boletos. E esse era o dia que o pai ficava mais triste. Mas ser empreendedor é ser resiliente, né? Não dá para você ser empreendedor sem desenvolver a resiliência. E a resiliência é uma aptidão socioemocional que muitos jovens não têm, né? Esse é um outro... não digo que é um problema, mas é um desafio para a juventude. É um desafio. É um grande desafio desenvolver aptidões socioemocionais, né? Como resolver problemas, como trabalhar em equipe nessa nossa sociedade individualista, né? Onde cada um está no seu mundinho, cada um está no seu Instagram, cada um está no seu celular. Como é que a gente trabalha em equipe? Eu ouvi de empresários que eles já contrataram jovens por terem um currículo impecável, mas tiveram que demiti-lo porque eles não sabiam trabalhar em equipe. Como é que você está numa empresa e não trabalha em equipe, não conversa com seus colegas, né? Não dá para viver dessa forma. Exatamente. Essas são as habilidades pessoais que muita gente não valoriza, mas é o que Emily falou, o mercado de trabalho está cada vez mais de olhos abertos para isso. E, Clara, Sim. Você tem uma pergunta para fazer para a Emily, não tem? Tenho sim, tem umas quantas. Vamos, Emily, temos muitas aqui. Né, e Emily, assim como temos a maior geração jovem da história, né, do Brasil, somos um quarto da população brasileira, né? Com isso, a necessidade de políticas públicas para jovens é fundamental, né? Como você vê essa questão de políticas públicas para os jovens? Clara, eu posso fazer uma análise macro no sentido de governo federal e uma micro no sentido do meu estado, né? Eu não vou dizer que eu posso dizer a realidade de cada estado. Eu conheço alguns estados que eu estive mais próximas, mas seria mais no nível federal e depois estadual Paraíba. A nível federal, a gente tem uma Secretaria Nacional da Juventude que foi bastante atuante nesses anos que antecederam este ano específico, que é um ano atípico. Não tem o que falar, né? Ano de eleição é um ano que tudo muda em todo canto, enfim. Mas enquanto nós estivemos à frente da Secretaria Nacional, ali com a ministra Damares, a gente sempre teve um olhar muito sensível para o jovem, observando não só... E eu assumi a secretaria já dentro da pandemia, já era pandemia, agosto de 2020. Então, as questões de ordem mental para a juventude estavam assim, um caos. A gente tinha casos, assim, a cada hora a gente recebia uma notícia de um jovem que tinha se suicidado, uma notícia de um jovem que tinha praticado automutilação. No DF a gente teve vários casos, uma coisa assim, absurda, e começou a me preocupar porque não estava sendo só jovens, estava sendo adolescentes e crianças que estavam com esses distúrbios de ordem mental, esse desequilíbrio na mente do jovem que leva ele a esse desespero, e nos fez refletir muito sobre família, porque assim, apesar do jovem estar longe do convívio social dos amigos, nós temos uma família dentro de casa, né? Assim, via de regra, né? No cenário ideal, existem óbvias exceções, mas a gente tem uma mãe, tem uma avó, tem um pai, tem um irmão dentro de casa, e enquanto eu estava lá, a gente tinha uma parceria muito grande com a Secretaria Nacional da Família, justamente para estimular os vínculos familiares como uma forma de diminuir os riscos de desordens mentais, de depressão, de ansiedade, essa conversa mesmo dos pais, o olho no olho, né? A gente fala muito sobre bebês, como o olho no olho, o olho da mãe, no olho do bebê ajuda a desenvolver o cérebro, e enfim, como isso é importante. Mas não deixa de ser importante depois que a gente cresce. Uma conversa olho no olho faz toda a diferença. Às vezes a gente tá tendo o pior dia do mundo, brigou com o namorado, perdeu o emprego, mas quando a gente chega num amigo que desabafa, que tem aquele momento de atenção, né, plena com uma pessoa que se importa com a gente, as coisas mudam. E isso a gente deve encontrar no seio familiar. A gente não deve ter que buscar isso
fora de casa. Isso deve ser algo que a gente encontra naturalmente dentro da nossa casa. Então, nós instituímos um programa onde a gente tinha um dia da família, que seria pelo menos um dia, né, por semana, onde todo mundo ia se reunir para jantar junto, sem telas, né? Então, tudo longe, celular, tablet, TV desligada, rádio desligado. Só a família ia sentar para conversar, né? E isso tem efeitos, tem estudos que mostram o quanto esses efeitos de vínculos familiares fortalecidos, a gente tem diminuição na gravidez precoce, claramente, diminuição na ansiedade e depressão entre jovens e crianças, né? Então, fortalecimento, a família é a base de tudo, a gente não tem como ignorar isso, e justamente o que a gente viu em anos que se passaram foi a tentativa de destruir a família, porque se você destrói a família, você acaba com a sociedade. Não tem o que fazer. Acabou. Não tem, né? Assim, não tem o que fazer. E durante o nosso governo, a gente viu quanto continuaram tentando fazer campanhas para destruir a família, né? Para fazer com que os vínculos familiares fossem desfeitos, colocar os filhos contra os pais, colocar os pais como os inimigos em vez dos amigos. Não, seu amigo é aquele que está fora de casa. Dentro da sua casa você só tem inimigo. Você não pode conversar com essas pessoas. Você tem que estar só com as de fora. E isso é algo que a gente teve que olhar muito. Quando a gente analisa isso, né, teve o programa Horizonte, nós investimos muito em editais de qualificação para os jovens também durante esse tempo, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, tivemos os espaços 4.0, que era um espaço de experimentação para a tecnologia, né, para que esses jovens realmente despertem esse olhar para a tecnologia e encontrem aí um caminho para a sua independência. Agora, quando a gente analisa no nível estadual e municipal, falando de Paraíba especificamente, eu até pesquisei, a gente teve um plano estadual de juventude aqui na Paraíba que foi aprovado, mas ele teve pouca participação, né? Então foi um plano aprovado num curto espaço de tempo, com pouca participação de juventude. Então, assim, é bastante questionável você fazer um plano de juventude no estado que tem mais de 1 milhão de jovens, com a participação de uma centena de jovens, né? Assim, não dá pra gente... Assim, existe. Mas se ele está sendo implementado também, não temos. Aqui a gente vê muita gente confundir juventude só com esporte. Então, investe em esporte, achando que esporte é juventude e é só isso que precisa ser feito. E não é, né? A gente sabe que não é. Nós temos, na minha cidade, Santa Rita, um nível altíssimo de gravidez na adolescência, mas muito alto. É triste até falar. Muitas meninas enxergam que a única saída delas para uma vida melhor não é educação, é, na verdade, engravidar enfim, constituir família, sair de casa e morar com alguém e não se qualificar. E isso é algo que eu falo porque eu poderia ter sido uma dessas. Eu não estou falando porque eu sou a exceção. Não, eu poderia ter sido uma dessas. Eu falo que Deus, ele me guardou de uma forma que ele me direcionou para que eu fizesse as escolhas certas. Porque eu poderia ter sido uma dessas meninas. Qual a diferença que eu tenho? Nenhuma. O que é que está me diferindo delas? Nada. Eu nasci em Santa Rita, moro aqui minha vida toda, em um bairro que não é um bairro nobre, até porque Santa Rita nem se fala em bairro nobre. É uma região metropolitana que é pobre, né? A cidade como um todo é pobre. Aqui a gente não tem opções de escolas boas, a educação é muito deficitária. Porém, quando eu tinha 14 anos, eu fiz um acordo com meu pai e disse: pai, eu quero que você me coloque numa escola boa. Pare de pagar minha pensão, me coloque numa escola em João Pessoa, que é a capital, porque eu quero estudar. E desde os meus 14 anos, desde essa escolha, que a minha vida mudou. Olha, mas, assim... olha o que a Emily falou. Ela falou que ela podia ter o mesmo destino que as outras jovens de Santa Rita. Só que ela teve uma decisão. Sim. E isso que ela fez tem uma coisa muito importante por trás disso, que ela já tinha falado aqui, se chama família. Uhum. Quando a gente não tem família como esteio da formação de caráter, da formação moral, porque a gente, muito comumente, as pessoas confundem com educação, com formação de caráter e formação de personalidade.
A educação que você vai ver na escola é a transferência de conhecimento intelectual. E o exercício das relações interpessoais com pessoas que são extra seu ciclo familiar. A sua formação enquanto ser humano, enquanto valores morais, enquanto cidadania, você vai ganhar através da sua vivência familiar. E isso que aconteceu com a Emily é um dos maiores exemplos disso. Sim. Gente, e agora vocês entendem como essa menina que está aqui, ela assim, ela não para, tá? E por conta dela ter esse, vamos dizer assim, esse jeitinho dela, essa inquietude, essa vontade de fazer mais, de melhorar realmente, de se empenhar naquilo que foi, vamos dizer assim, delegado a ela, e ela assumiu essa responsabilidade de realmente fazer a diferença à frente da pasta da Secretaria Nacional da Juventude, que ela colocou em prática lá, idealizou um projeto chamado Horizontes. E é sobre esse projeto que eu queria que você falasse um pouquinho, Emily, para a gente agora, para as pessoas terem noção de não só a Emily tem consciência e vivência sobre a questão que a gente estava falando antes, dos desafios da juventude no Brasil, como ela vai falar agora como foi que ela enfrentou, através da Secretaria Nacional, esses desafios no Brasil. Fala do Horizonte, Emily, pra gente. Sim, e até aqui para as pré-candidatas que estão assistindo, né, que vocês se inspirem no programa Horizontes até para pensarem em propostas, pensarem no que vocês podem fazer nos estados de vocês, porque eu acho que o que é bom a gente copia mesmo, e não tem que ter vergonha de copiar coisas boas. E coloca para frente, coloca para frente. Com certeza. Então, o programa Horizontes, ele foi instituído em portaria, depois, se vocês quiserem, é a portaria 2558 de outubro de 2020, né, do nosso ministério. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá bem estruturado. E, basicamente, é um programa voltado para a qualificação dos jovens, né, e desenvolvimento dessas aptidões socioemocionais que a gente tanto fala. Fala muito, inteligência emocional. Todo dia a gente vê um coach no Instagram falando, inteligência emocional. Mas muita gente não sabe o que é isso, né? Muita gente ouve muito sobre, mas não sabe o que é, ou não sabe como aplicar, ou não sabe como adquirir. Então, o nosso grande objetivo era qualificar o jovem, mostrar para o jovem, principalmente, a potencialidade do espaço onde ele está, porque o que acontece? Aqui, o exemplo de Santa Rita. A gente tem, não só de Santa Rita, da Paraíba como um todo. Segundo os dados do TSE, nosso estado, meu estado, é formado basicamente por produtores agrícolas, jovens estudantes e donas de casa, pelos dados. E seria muito bom se a gente tivesse um estado formado por produtores agrícolas que fossem grandes produtores. Mas a gente é um estado onde as pessoas passam fome. Então, esses produtores agrícolas declarados são, com certeza, sem medo de errar, são produtores para subsistência, são aqueles que produzem só para agricultura familiar, que a gente chama de agricultura familiar. Exato. Então, assim, a gente já vê aqui um problema. Como é que a gente tem esses dados, a gente sabe disso, e não tem o Estado com um programa específico que vai impulsionar esses produtores para aumentar a produção, para fazer com que eles consigam vender a produção deles, produzir mais para conseguir vender e aí ter mais renda, para de repente comprar mais terra, ou de repente fazer uma cooperativa, para que cresça e aumente a renda. É uma questão, assim, complicadíssima. Mas, dentro do programa Horizontes, nós tínhamos 4 pilares, que era o primeiro, inclusão produtiva, como eu vim falando, o maior desafio dos jovens no mundo inteiro e no Brasil. E essa inclusão não era somente no mercado formal, não era somente indicar o jovem para uma vaga de emprego, não era ser um Cine, né, que indica que você tem esse perfil, vai para essa vaga. Não era só isso. Mas, além dessa vaga formal, a gente trabalhava no desenvolvimento de empreendedorismo, né? Para aqueles jovens também que têm essa vontade. Porque a gente não pode impor, você vai virar empreendedor e isso que você tem que fazer da sua vida. Porque nem todo mundo tem um viés empreendedorista, tem uma veia empreendedorista. Não é todo mundo que vai saber. Ninguém gosta, assim, ninguém gosta de fazer alguma coisa porque é imposto. Então, para aqueles jovens que têm vontade de empreender, mas não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, e muitas vezes, quando buscam empreender, eles veem um checklist dizendo assim, você tem que ter A, B, C, D. E aí eles começam a olhar esse checklist e a pensar, não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso, e aí começa a já fica desanimado, já desiste. Antes de começar, ele já desistiu porque ele não tem.
Então, a lógica do Horizontes é baseada numa teoria chamada effectuation. É uma teoria da efetuação, né? Que não foi criada por nós, é uma teoria de uma estudiosa que é Sara Sarasvati, o nome dela. Não é nova também essa teoria, é uma teoria antiga. E ela parte do que você tem. Então, o jovem começa... A gente inverte, né, esse plano de negócio. O que eu gosto de fazer? O que eu sei fazer? Quem eu conheço? Onde eu moro? Qual é a potencialidade do meu município? Se eu vender isso aqui que eu gosto no meu município, será que eu vou ter um retorno? Então, a gente muda a lógica. Não é assim, não tenho. Não. É tipo, o que eu gosto, quem eu conheço, como é que eu posso fazer? E a partir daí, o jovem começa a montar um plano de negócio. E também com muito foco em rede social. Porque hoje a gente tem uma loja dentro do celular. Né? Com certeza. Consegue vender muito mais, consegue potencializar muito mais com a internet. E todo mundo tem um celular. Porém, olha só o grande desafio que eu tive, porque Damares tem uma paixão pelo Marajó, né? Vocês, Marajó, todo mundo conhece o Marajó hoje em dia por causa da ministra Damares. Ninguém sabia o que era Marajó até Damares falar. E ela me deu um desafio, ela disse, eu quero que você faça um edital só no Marajó. Então, você pode lançar isso que você quiser. Pega as vulnerabilidades que você acha que merecem uma atenção, mas um deles tem que ser no Marajó. E, obviamente, o Marajó tinha que estar no nosso radar, é um dos menores, porque a gente tem um arquipélago, né? Não é, o Marajó, às vezes a pessoa pensa que o Marajó é um município. Não, são vários, é um conjunto de ilhas, ilhotas. Várias ilhas. E, gente, eu acho que são 16 ilhas, a gente não conseguiu alcançar todas, só 11, porque tinha algumas ilhas que tinham um acesso tão difícil que para os instrutores conseguirem chegar lá, dar aula e voltar, ia ser assim, 6 horas de barco para ir, para dar aula, depois mais 6 horas para voltar de barco. Isso se não tivesse chovendo, isso se o mar tivesse de boas, isso assim. Então, infelizmente, ficaram 5 municípios de fora dessa qualificação que a gente deu lá, que acabou agora, na verdade, assim, eu acho que esse mês está acabando. E nós investimos R$1 milhão nessas 11 ilhas para que jovens fossem qualificados. Agora, preste atenção. No primeiro plano de trabalho que eles enviaram, a OSC vencedora, né, a Organização da Sociedade Civil Vencedora, eles tinham feito um plano assim, top, muita coisa envolvendo internet, PDF, nananã. Quando eles viram a realidade do Marajó, não tinha como colocar nada em computador. Primeiro, eles não têm computador. Não tem. Segundo, tem muitos lugares que não pega internet, não pega 3G. Não tem sinal. Não pega. Pega nenhum. TV e, assim, 2 canais. TV e 2 canais. Então, assim, eles alteraram o plano de trabalho 2 vezes, porque antes eles não tinham muita previsão com gasto de material impresso, era só mais para divulgação, e aí eles tiveram que mudar tudo para que eles fizessem todos os materiais impressos, né? Os livros, as apostilas, tudo teve que ser impresso para levar para eles. E eles não tinham como fazer as apresentações em PowerPoint, era cartolina. Então, eles levavam cartolina, levavam a caneta, tinham que levar tudo isso para adaptar à realidade do município. E quando eu vi isso acontecendo, eu fiquei, cara, olha só como a política pública tem que ser feita de uma forma que ela se adapta à realidade, né? Não tem como... E isso era uma coisa que eu ficava doida, eu ficava, gente, em Brasília a gente tem ideias fantásticas, mas quando eu penso aqui em Santa Rita, não ia dar certo nunca executar uma ideia fantástica que Brasília, que acontece em Brasília, não daria certo. Que em Brasília seria fácil, né, Emily? Aí já teria outras dificuldades. Não, assim, e outra coisa que eles tiveram que prever, lanche. Vocês têm noção do que é você prever lanche no plano de trabalho? Porque muitas vezes eles iam com uma refeição e aí eles colocavam lanche. Gente, esse é o Brasil. O Brasil é muito diverso. E eu acho que é isso que faz um gestor e um político ser um gestor ou um político de sucesso. Ou uma pessoa de sucesso, independentemente de onde ela estiver. É entender que a sua realidade e o lugar que você está não é o mesmo lugar que a outra pessoa está. E você ter empatia e flexibilidade para adaptar a sua ideia fantástica à realidade daquela outra pessoa. É assim, caminha um pouquinho no sapato daquela pessoa para você entender qual é a realidade dela. E o sucesso da política pública se dá nessa possibilidade de adaptação.
Então, o Horizontes ele foi criado, vocês vão ver a portaria é super abrangente, super genérica, justamente para que cada gestor em sua realidade específica consiga encaixar um projeto dentro do programa. Porque senão, se eu fizesse muito fechado, assim, vai ser desse jeito quadrado que dá certo, vai ser esse valor fixo e o plano de trabalho tem que ser assim. Ninguém ia conseguir executar, porque a gente lançou 9 editais, cada edital era totalmente diferente. Totalmente. E os projetos vencedores, cada um era totalmente diferente do outro. Então, a adaptabilidade da política pública tem que ser pensada. E quando você está ali com a caneta, tanto no executivo quanto no legislativo, você tem que pensar, essa minha lei, ela vai fazer sentido na realidade do lugar que eu estou querendo? Porque se ela fizer sentido para a minha realidade, é uma lei que está fadada a ser letra morta. Precisa ser efetiva, né, Emily? Precisa ser efetiva. É o que nós precisamos. É de leis efetivas e pessoas que sejam pessoas, né? Sejam pessoas de carne e osso, né? Eu ainda vejo aqui na Paraíba, conversando com os cidadãos daqui, enfim, na minha rua, eles enxergam o político quase como a realeza, né? E eu falo, gente, num pedestal inalcançável. Eu fico, mas gente, carne e osso. Você é que manda nele. Ele trabalha para você. Vocês têm que entender. Seu funcionário. E assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, você contrataria um funcionário para sua empresa sem conhecer o currículo dele? Contrataria? Porque a gente escolhe político desse jeito. A gente olha para a cara dele, eu gostei da cara dele. Pronto. Vou botar ele para mandar em todas as emendas e escolher o que fazer no meu estado nos próximos 4 anos. O destino do meu estado, exatamente. Emily, e essa empatia que você fala, enquanto você falava também, eu estava pensando que está sendo algo que nunca aconteceu, está acontecendo, que são pessoas novas. No partido que eu estou, de todos, 2 pessoas levantam a mão como já participei, já me candidatei. Os demais, hoje, antes da convenção, 40 nunca participaram, é a primeira vez. Né? Jovens, né? Posso me incluir, você, eu. Então, assim, muitos aqui que tomaram a decisão através da empatia e aquele incentivo que a gente está aqui falando sobre o jovem, mas eu acredito que está sendo muito para todos a questão do se candidatar, do que você falou agora. Dependendo da região, estão cobrando ali, exigindo hoje dos políticos, entendem? São funcionários do brasileiro, mas tem outras que não. A gente vê, porque o nosso Brasil é quase um continente. É um continente! Que estados brasileiros são maiores que países da Europa. Então, vamos investir aqui pela nossa riqueza, né? A nossa riqueza. Sim. E Emily, assim, ó, parabéns. Linda a tua história. Maravilhosa. Atitude. E jovem, né? Lembrando, maravilhosa. Detalhe. Uma das suas preocupações, né, que ficamos sabendo, foram jovens deficientes, que é extremamente importante, né? Sim. E para nós, como você trabalhou a inclusão, né, junto à sua parte da Secretaria Nacional da Juventude? Clara, o primeiro edital do governo federal voltado para a inclusão produtiva de jovens com deficiência foi lançado por mim. Isso, assim, eu tenho vontade de gritar e botar na camisa e dizer, fui eu que fiz isso. Porque, gente, quando a gente pensava... Muita gente hoje ainda pensa, pessoa com deficiência é BPC. Tá ótimo. A pessoa tem um salário? Pra quê? O que é que ela quer mais da vida? Ficar em casa? Com as pernas pra cima? E ganhar um salário? Tá excelente. Gente, eu fui conversar com jovens e muitos deles disseram, gente, Emily, ok, BPC, massa, mas eu quero trabalhar. E eu quero sair, eu quero ir na festa. Produzir. Eu quero produzir, eu quero socializar, né? Eu não vou ficar trancado dentro de 4 paredes, porque o Estado acha que por eu receber um benefício está tudo maravilhoso. E eu fiquei, cara, E outra coisa, eu tenho um irmão que tem síndrome de Down. Meu irmão mais novo, ele tem 9 anos. E eu já sofri muito preconceito com ele, porque eu sou 15 anos mais velha que ele. Então, passeando por aqui, as pessoas pensam que eu sou mãe dele, né? Por 15 anos de diferença, né? Pela diferença de idade.
já dá pra ser mãe, nananã. E eu fico, gente, eu tava passeando com ele e uma mulher olhou pra ele e falou assim, nossa, que lindo, ele parece normal. Aí eu olhei pra cara dela e disse, ele é normal, quem não é normal é a senhora. Dá licença. Não, eu fiquei, gente, nordestina, eu fiquei com vontade de voar na cara dela. Ó, isso aí é fato real. A gente pensa que não acontece, mas acontece. Acontece. E o que a Emily está contando, olha, eu queria a pergunta que a Clara fez foi proposital, porque a gente conhece a história da Emily e a gente queria que vocês também conhecessem e a importância do que ela vai dizer em relação a esse edital que ela lançou, que transformou a vida do jovem com deficiência. Fala aí, Emily, o que é que o jovem com deficiência que recebe BPC pode fazer agora? Não, primeiro, o governo Bolsonaro, ele mudou, porque antes as regras do BPC, se você começasse a trabalhar, você perdia o BPC, era cortar, né? E aí era assim, você tem uma renda, então você não precisa dessa renda do BPC. E agora não, né? Então, jovem deficiente que quer trabalhar, que quer buscar aí sua inclusão no mercado de trabalho, que quer empreender, que quer ter sua renda, pode ir. Porque o nosso governo mudou isso para vocês. A gente se preocupou até nisso, justamente por saber que tinha às vezes eram os próprios pais que ficavam, ai, menino, não vai trabalhar porque tu vai perder teu BPC. E aí tu fica desempregado e aí vai ser a luta para conseguir de novo um BPC, entrar na fila, INSS, nanã. Então, assim, hoje isso não acontece mais. Mas olha só, a gente não estava olhando para esses jovens simplesmente com um olhar de não, vamos pegar aqui e colocar eles numa empresa e pronto. Né? O edital que a gente lançou, quem venceu foi uma OSC de Fortaleza, né, aqui do Ceará, e era para inclusão produtiva de jovens com autismo, que é uma deficiência que as pessoas não entendem bem, na verdade. As pessoas acham que autista todo é igual, né? Não entendem que é um espectro, que tem vários níveis, não é tudo igual, é totalmente... Tem autistas não verbais e tem autistas de altas habilidades. Tem gênios que têm autismo. Com certeza. Né? E as pessoas, por não conhecerem, acham que é tudo igual. E esse edital é para que 100 jovens fossem incluídos produtivamente numa empresa, mas o trabalho mais legal era a forma como eles iam incluir. Não era simplesmente, vai ter uma vaga na sua empresa, vou mandar a pessoa com autismo. Beleza, pronto. Não. Eles iam fazer primeiro uma qualificação e uma capacitação com os funcionários que iam trabalhar com essa pessoa, porque você não sabe como é uma crise de uma pessoa autista. E aí, como é que você reagir se tivesse um gatilho ali no emprego? Se houvesse a necessidade, isso. Então, eles tinham um trabalho com a família, porque eu entendo muito bem a questão de ser familiar de uma pessoa com deficiência. A gente tem muito medo e muito cuidado. Se eu pudesse botar meu irmão numa redoma de vidro para ninguém tocar nele, eu colocaria. Mas eu sei que ele vai ser independente, eu sei que ele tem vontade, eu sei que ele vai fazer... Gente, eu falo que Enzo, ele é mais político do que eu, porque em todo canto que ele chega, ele começa a conversar com todo mundo. Eu tenho que sair correndo atrás dele, porque a gente vai no restaurante, daqui a pouco tá na última mesa conversando com o povo. Ele é muito carismático. Só que, assim, por mim, eu quero proteger. Então, assim, se ele vai conversar com a pessoa já olha torto, eu já quero dar na cara da pessoa, né? Mas não pode, né? O bom senso me fala que eu não posso fazer isso. Mas assim, ele é uma criança fantástica, ele tá se desenvolvendo, tá aprendendo a ler, tá aprendendo a escrever, vai ser independente, eu tenho certeza. E nós temos que trabalhar muito enquanto sociedade para entender que essas pessoas não têm limitação. Quem coloca a limitação somos nós. Né? Quem limita eles somos nós. Né? Não é para ser só... Sim. Não, desculpa te interromper, mas assim, lembrei que, e assim, cabe também à sociedade procurar informação hoje, entender, ter conhecimento, que já chegou o tempo, né? A tecnologia, inclusive, está aí para nos ajudar e auxiliar, né? Vamos utilizar para o que é bom. Então, existe essa questão e orientação dos mais velhos com os mais jovens. Então, eu vou rapidamente, né, peço permissão para vocês, a Emily em especial, mas lembrei agora que minha sobrinha, ela tem 12 anos e estuda em Pernambuco na Escola Cívico-Militar. Estou em Brasília, no Distrito Federal, mas ela está lá. E eu estive recente lá com ela e ela mostrou uma colega, né, que tem síndrome de Down, que está na sala dela. Olha que legal a inclusão. E aí ela olhou para mim e fez triste, e falou assim, mas ela não fala muito com a gente. Falou, se expressou, né, como jovem, sem entender muito. Então, eu chamei ela,
expliquei o que era. Nossa, você tem ideia da alegria da minha sobrinha? Eu disse, não é sobre ela, é sobre você se adaptar ao mundo dela, entender quem ela é, como que ela vive, você se aproximar dela. Se você souber como, ela vai lhe amar e não vai soltar mais. Sim. Então, Gente, ela, vai lá, aprende que você. lindo! Então, eu Ai, tenho Clara! para ela, não é, Emily? Não, E mostrar que aquela pessoa que passou por aquilo ou que é portador de uma deficiência. Então, assim, como assim? Então, você não deveria se adaptar? Vamos procurar o conhecimento para saber como lidar com os com demais? certeza. Sim, Com é certeza. muito importante. Inclusive, a gente já fez aqui, né, Clara, na Eleita, uma live sobre o autismo com a Claudeluca, de São Paulo, né? Ela que também tem um filho autista e ela compartilhou conosco toda a experiência dela enquanto mãe, toda a luta dela, as dificuldades que pessoas que são familiares, pais, tutores de alguém que é deficiente têm, tanto em relação a políticas públicas, quanto ao acesso a outras coisas. Foi bem bacana. E é o que a Emily falou e que a Clara complementou, muitas vezes vamos dizer, a limitação ao deficiente vem da sociedade, não dele. Sim. Tem dados que mostram que, por exemplo, deficientes auditivos, surdos, eles produzem muito mais do que uma pessoa normal em determinadas atividades laborais, porque eles não se dispersam, né, em relação ao que eles estão desempenhando por conta de, vamos dizer assim, estímulos externos do ambiente, tem mais foco. Né? Exato. Então, a gente, como sociedade, como vamos dizer assim, em humanidade, em caminho da evolução, né? A gente tem que atentar para todos esses fatos, como a Clara falou, da percepção de que não é ele que tem que vir em direção a nós, somos nós que temos que ir em direção a eles, nesse sentido, e abraçá-los e trazê-los dentro das peculiaridades que cada um tem para o nosso universo, né? E ver como que você pode ajudar a fazer essa integração deles, para que eles possam exercer a cidadania plena deles. Que é isso que era a Emily quis quando ela lançou o edital para incluir os jovens deficientes, né, Emily? Exato. Bárbara, e tu falou sobre a questão das mães atípicas, que é uma pauta relativamente recente no governo federal. Eu tive a oportunidade de ajudar na redação do decreto do Mães do Brasil, que prevê justamente esse olhar para as mães atípicas. Né? Minha madrasta, a mãe do meu irmão, né, a mãe de Enzo, é uma mãe atípica e eu presencio diariamente a luta dela. Eu sei o que ela passa todos os dias, o tanto que ela abdica todos os dias para que ela tenha um futuro para o filho, né? Ela não cuida dela para cuidar de Enzo, e isso fica notório. E nós temos ainda essas mães que sofrem muito por solidão, porque muitas vezes, veja bem, você tem um filho com autismo, um filho com síndrome de Down, vai ter uma festinha na escola, uma festinha na casa de um coleguinha. Ele não é convidado, porque ele não fica quieto, porque o cuidador não vai estar na festa, né? Ou então a mãe de uma criança com autismo não recebe visitas, por quê? Porque a criança não fica quieta. Gente, vocês viram, acho que faz 2 meses que aconteceu isso e eu fiquei arrasada o dia inteiro. Uma mãe de uma criança com autismo, não verbal, a criança não falava, ela teve um infarto fulminante, morreu. Eu vi. Encontraram ela 6 dias depois. O filho, a criança estava se alimentando do que ela conseguia alcançar, bebendo água da torneira porque não tinha rede de apoio nenhum. Gente, imagina quantas mães estão nessa situação. Não é uma. Aqui em Campina Grande, que é um município aqui da Paraíba, a gente tem um projeto fantástico. Depois, se vocês puderem e quiserem pesquisar, o nome é Colo para Mãe. Olha só o nome, que coisa mais linda. Que é justamente para mãezinhas atípicas, para que elas tenham um espaço, que elas possam falar. E uma coisa muito impactante e muito chocante que eu ouvi foram relatos de mães que já tinham pensado suicídio várias vezes por não conseguirem lidar com a dureza do dia a dia, com as dificuldades do dia a dia sozinhas. E a gente muitas vezes muito complexo. É uma realidade que é tão distante, mas ao mesmo tempo pode ser nossa vizinha. Né? Uma realidade não. Emily, muito próximo.
Eu sou tripulante, né? Fui tripulante náutica, hoje eu sou tripulante aeronáutica, então, assim, comissária de voo, eu vou dizer para vocês que, para todos aqui, que eu já vi uma mãe quase chorar, emocionada, agradecendo, porque pelo tato e por deixar ela confortável, né? E a criança saber como proceder, como agir com a criança, até deixar brincar, tocar no que ele queria ali, e aquela questão do cinto, pôr o cinto para pousar, e adaptar a criança ao cinto, ó, muito tempo antes, para a criança estar tá aceitando aquilo. E a mãe falar assim, nossa, como pode? E ficar emocionada, e eu falar, não precisa agradecer dessa forma, porque como cidadã, né, como profissional, é o mínimo que eu posso fazer. Sim. Clara, então, mas isso é tão raro, isso é muito raro. A gente vê o quê? O povo olhando feio, julgando a mãe, porque essa mãe não controla o filho, e os que estão perto reclamando, ai, cala a boca desse menino, controla ele. Que criança mal educada, que mãe incompetente. Exato. É sempre assim, Emily. E uma das coisas, você acabou de falar uma coisa que foi até o que a Cláudia Luca falou pra gente na live, falou assim, não julgue. Não julgue quando você vê uma mãe com dificuldade, disso que a Emily acabou de falar, e a Clara relatou também, de manter a criança quietinha, de colocar ela numa posição que, assim, que seja confortável para ela, mas que também não incomode outras pessoas. Sim. Não julgue, porque você não sabe que situação é aquela, nem pelo que aquela mãe passa, ou pelo que aquela criança também enfrenta, né? Dentro das limitações que ela tem, né? E é muito gratificante a gente ver pessoas jovens, gente. Eu vou falar jovens porque eu já não estou mais nessa categoria, tá? Como a Emily e a Clara, terem esse olhar tão cuidadoso, né? E diferenciado em relação aos deficientes. Mas eu queria agora falar... Só um ponto assim, no tópico deficiência ainda, que a gente fecha esse tópico, mas é um ponto que tem me inquietado muito desde que eu saí da secretaria, porque eu era secretária de juventude, então, né? Mas eu comecei a pensar sobre o que é que a gente está pensando de política pública para pessoas idosas com deficiência. Porque enquanto tem pai e mãe para cuidar, tá cuidado. Quando pai e mãe morrem, quem é que vai cuidar desse adulto com autismo? Quem é que vai cuidar desse adulto com síndrome de Down? Com tudo isso. Ó, isso é um aspecto, assim, atenção, pessoas que estão agora pensando em ocupar um cargo na vida pública, que são pré-candidatas, meninas da eleita, todas vocês, o que a Emily levantou aqui é muito, muito importante, e eu vou compartilhar com vocês aqui, que em relação a isso, uma vez eu ouvi uma frase, porque eu sou jornalista, já há mais de 20 anos e tal, e a gente já vivenciei todo tipo de conhecer pessoas das mais variadas, vamos dizer assim, não só classes, como profissões, como experiências e tudo. E nesse aspecto, uma vez eu conheci uma mãe de um rapaz que tinha síndrome de Down. A gente eu estava escrevendo uma matéria sobre a questão das dificuldades, né, em relação aos deficientes na cidade onde eu morava. E ela me disse uma frase que me marcou muito. O que ela me disse foi assim, eu só posso morrer em paz se ele morrer primeiro do que eu. Aí você escuta isso e você toma aquele impacto. Dizer assim, como é que a mãe quer que o filho morra primeiro? Mas não, é porque ela tinha a grande incerteza do que seria a vida dele quando ele não tivesse mais o suporte dela. Sim. E é isso que a Emily acabou de dizer aqui. Ela já era idosa, ele já era um adulto com 51 anos, né? Também já caminhando para essa, né, questão de terceira idade, vamos dizer assim, não tanto, mas já indo nesse sentido. E ela tinha esse olhar de preocupação, porque ela tinha consciência de que se ele, vamos dizer assim, tinha chegado até ali com certo nível de qualidade de vida, que tinha tido algumas oportunidades de poder ter estudado um pouquinho, mesmo que em escola normal, que era uma cidade muito pequena, sem recurso nenhum, mas ela tinha consciência de que foi ela que fez a diferença. É como a Emily falou. Só entendeu? Ela. E ela não sabia se ia ter uma outra pessoa que ia poder fazer a mesma diferença que ela fazia. E, passado alguns anos, eu encontrei com ela
E realmente ele faleceu primeiro do que ela. Meu Deus. Mas eu vou dizer a vocês, assim, de verdade, quando eu perguntei para ele, ela falou que ele tinha falecido, ela me respondeu com conformidade. Sim. Era quase como se ela estivesse sentindo assim, cumpri a minha missão, e agora eu posso fazer o que ela tinha me dito anos antes. Eu posso morrer em paz agora. Em paz no Ai, eu tô toda sentido de que ela arrepiada não falando tinha isso. essa preocupação. Então, gente, por favor, a Emily levantou aqui o alerta, tá? Então, vamos pensar também como amparar esses deficientes na cidade mais avançada, né? Esse adulto mais envelhecido, ou até mesmo já nessa idade de terceira idade, né? Alguns conseguem alcançar idades mais avançadas, né? E, Bárbara, normalmente os que chegam na terceira idade agora, que foram crianças há 50, 40 anos atrás, eles não foram estimulados da forma que as crianças são estimuladas hoje. Então, exatamente. via de regra, eles ainda São são muito mais infantilizados. dependentes, exatamente, são muito mais dependentes, né? Tem menos, vamos dizer assim, desenvoltura para lidar com relações interpessoais, com vários outros tipos de aspectos, né, relacionados a isso. Então, e gente, assim, não só pessoas com mandato, mas se você tem trabalho social, você tem uma OSC, você já tem uma igreja que você trabalha, traz essa pauta para a próxima reunião, né? Vamos pensar em algo para eles, porque o terceiro setor sempre avança muito antes do governo. O terceiro setor vai fazendo e depois o governo vem atrás vai acompanhando. E fomenta, ajuda, mas o terceiro setor tem essa força, tem esse poder de inspirar também o governo, o legislativo e, enfim. Unir os dois, né, Emily? Pública-privada. Vamos unir também. Exato, para beneficiar mais ainda as pessoas. E vamos falar em beneficiar, para a gente fechar essa parte da live que fala sobre a Emily, secretária nacional, eu queria que ela falasse um pouquinho, que enquanto ela teve secretária nacional, ela, vamos dizer assim, potencializou e ampliou uma coisa chamada ID Jovem. Existia de uma maneira bem tímida, vamos dizer assim, bem rudimentar, né, Emily? Antes da Emily assumir a pasta, mas ela transformou o ID Jovem numa ferramenta que ela vai contar agora para vocês. Não vou falar, não. Fala aí, Emily. Sim, gente, o ID, ele se materializa em um aplicativo de celular, né? Falar com o jovem, né? Aplicativo, celular, internet, tem que estar a tecnologia. Só que antes ele existia somente para os jovens que preenchessem os requisitos, serem jovens e estarem no CAD único, né? São os requisitos, para emitir a carteirinha. Então, ele emitia a carteirinha e, a partir disso, ele tinha o benefício de passagem interestadual gratuita, tinha os benefícios da carteirinha de estudante, né? Minha entrada em cinemas, mas, além disso, minha entrada em shows, minha entrada em eventos esportivos, eventos artístico-culturais, isenção na inscrição de concurso, né? Porque comprova ali que você tem a baixa renda, isenção na inscrição do Enem. E a gente percebia que tinha uma busca baixa por falta de divulgação, mas também porque não era tão atrativo, né? Tinha muitos jovens que falavam, eu vou baixar um aplicativo para ter um carteirinha. E aí, quando eu assumi a secretaria, eu pensei, não, a gente tem que aproveitar. A gente tem 13 milhões de potenciais usuários do ID, mas, além disso, eu quero transformar esse aplicativo num canal de comunicação direta da SNJ com os jovens. Mesmo aqueles que não são público do ID, né? Mesmo aqueles que não são de baixa renda, mas aqueles jovens que quiserem, porventura, saber dos editais que estão abertos, que quiserem saber dos programas novos do governo federal para a juventude, para os gestores de juventude municipais e estaduais, para eles baixarem e terem isso na mão, assim, para pesquisar, olha ali uma vez por semana, abre, ou mostra aqui, ó, é assim que faz, para as pessoas que eles conhecem. E a gente lançou o ID Jovem 2.0, que foi justamente essa ferramenta aprimorada, né, onde a gente resolveu alguns problemas, porque no primeiro só poderia ser emitida uma carteirinha por celular, e a gente começou, a gente sabe que tem famílias, principalmente as de baixa renda, onde um celular é para a família toda, onde irmãos compartilham do mesmo aparelho telefônico, e aí hoje você pode ter 2, 3 carteirinhas no mesmo telefone, né? Então, os irmãos vão sair juntos, já pode um celular só levar o mesmo celular. O mesmo celular não tem problema. E aí vocês podem transformar em PDF a carteirinha e usar, né? Não precisa estar com internet na hora também. A gente estava até, antes de eu sair, tentando conversar com
as operadoras para que o aplicativo do ID fosse um daqueles aplicativos que não precisava ter internet mesmo, né, 4G, que fosse gratuito mesmo para os jovens poderem utilizar sem ter necessariamente que botar crédito, que tem um plano, porque a gente sabe, gente, a realidade do Brasil, uma pessoa de baixa renda que tem como única renda o Auxílio Brasil, se ela tem que comprar carne ou ovo ou botar crédito no celular, ela vai comprar carne, gente, pelo amor de Deus. Com certeza. Ninguém vai ponderar aqui e pensar, não, vou botar crédito. Não, as pessoas vão pensar no básico do básico. O celular vem em segundo plano. E já estava tendo algumas conversas até para a gente conseguir essa gratuidade para os jovens, mas a gente saiu ali de centenas de milhares para 2 milhões. Hoje eu acho que está em 2 milhões e 800 mil carteirinhas emitidas. A gente aumentou mais de 64 vezes o que a gente tinha. Então, a busca, a procura foi assim, aumentou vertiginosamente, mas foi um trabalho árduo de divulgação, de fazer reunião com gestores, dizer, gente, divulguem, de colocar os gestores para competirem. Aí a gente botava assim, vai, gestores, vamos ver quem está em primeiro lugar nesse mês. Então, é o seu estado, é o estado dele que está em primeiro lugar na emissão. E deu muito certo, graças a Deus. E é algo que só tem a ser expandido e a aumentar e a melhorar, justamente porque cada vez que lançam uma política pública nova, que lançam vaga em curso, por exemplo, tem a Escola do Trabalhador 4.0, que é uma parceria com o Ministério do Trabalho. Então, tem 5 milhões de vagas lá. A gente colocou o link dentro do aplicativo do ID para os jovens poderem fazer esses cursos, que esses cursos vão desde aprender a usar Word até a programar na nuvem. Então, o jovem, gratuitamente, R$0, ele pode fazer esses cursos e ele tem acesso, enquanto está estudando, ao pacote Office. Então, todo o pacote Office, ele ganha um acesso como estudante enquanto ele estiver matriculado em algum dos cursos dessa plataforma. E é isso. O ID é maravilhoso. Gente, se você conhece algum jovem, baixa. Gente, ó, agora que a Emily falou um pouquinho das realizações dela, eu quero mostrar para vocês um vídeo. É rapidinho, bem curto, da Emily, quando ela participou de uma das lives com o presidente Bolsonaro. Vamos relembrar esse momento aqui rapidinho para vocês verem. Eu tava muito nervosa. Ó, vocês já viram o potencial dessa menina, tá? E se você é da Paraíba, presta bem atenção nela, tá? Vamos assistir o vídeo para vocês entenderem. Emily Coelho, você é a secretária da Juventude. Algumas perguntas aqui. O que você fala sobre o desemprego dos jovens na pandemia? Então, Peg, o desemprego dos jovens não é novidade para ninguém, né? Nós temos o dobro da percentual de desemprego entre os jovens quando a gente analisa a média nacional. Os jovens estão ali com o dobro de desemprego, principalmente pela dificuldade de entrar no primeiro emprego, né? Então, o nosso governo tem trabalhado especificamente atacando esse principal desafio, que é o primeiro emprego. E muitos empresários não empregam porque alegam que os jovens não têm experiência, né? Então, nós temos trabalhado principalmente junto ao Ministério do Trabalho e Previdência, no Instituto da Aprendizagem, né, para fazer com que os jovens consigam acessar cada vez mais esse instituto e consigam ter a experiência tão necessária para acessar o mercado de trabalho. Tudo bem. Gente, eu tava muito nervosa. Ó, a gente só tirou esse recortezinho, tá? A participação da Emily foi muito maior do que isso. A gente tirou só esse pedacinho do vídeo dela, porque ela falou de tudo. Ela falou do ID Jovem, tudo isso que a gente está conversando aqui até agora, ela falou, porque ela aproveitou o pedacinho que ela teve ali com o presidente para poder falar tudo que a pasta dela estava fazendo. Bárbara, eu falei muito, tinha uma pessoa para falar depois de mim que não conseguiu falar de tanto que eu falei. Eu assisti, mulher, eu sei. Mas é porque é isso que a gente está fazendo aqui hoje, gente. Através da Eleita e de todas essas páginas parceiras que estão retransmitindo essa live, como a Ideias Bárbaras, a Conservadoras, o Grupo Mulheres com Bolsonaro Oficial, o Comitê Subaia, todas, é para mostrar ao povo brasileiro tudo que o governo federal, através de pessoas competentes como a Emily, fizeram para o povo brasileiro, que a mídia não torna publicizado. Então, se você que está assistindo essa live com a gente até agora, já ficou sabendo de tudo isso aí, olha que a gente está falando só de Secretaria Nacional da Juventude, tá? Que era a parte da Emily. Se você já ficou sabendo de tudo isso, por favor, compartilhe essa live nas suas redes sociais, passe esse conteúdo para frente, mostra isso para todos os jovens que você conhece,
e para todos os outros brasileiros, para que as pessoas saibam do que acontecia no governo federal em favor dos brasileiros. Não é isso, Clara? É isso sim, Emily. O tempo que você, né, esteve ali, tenha certeza que é o que você está fazendo aqui, que foi de extrema importância, que é um ponto que você abordou, que é o fato dos jovens não terem o conhecimento. Então, tem muitos assuntos, temos ferramentas que o cidadão brasileiro ele pode estar usando, que foi desenvolvida, e não tem um conhecimento. Então, alguém precisa fazer essa divulgação, e parabéns por você estar fazendo. Então, parabéns, foi excelente agora e com o presidente. Então, assim, segue assim, né? Sinto pela pessoa que não teve aquela oportunidade na sequência, mas com certeza teve, terá. Mas é de extrema importância. Todas as informações que você está passando aqui, dos seus projetos, das suas realizações, e passando ao brasileiro informação, né? Então, assim, ó, vamos seguir agora, que eu tenho umas perguntas para você. Vamos falar agora, Emily, do papel político, né? Dos jovens, né? Então, Emily, como jovem e como mulher, né? Você enfrenta desafios dobrados. E ao se colocar na disputa por um cargo público legislativo pela Paraíba, como você encara esses desafios? Então, Clara, eu falo que nada que ninguém tivesse me dito chegaria, assim, ao mínimo do que eu tô passando, sabe? Muita gente me alertou, me falou que ia ser difícil, mas, assim, ser mulher, jovem, sem histórico familiar na política, né? Porque na Paraíba isso é muito forte, do sobrenome, né? Das famílias, é quase uma capitania hereditária. No Nordeste inteiro, Emily, isso é uma peculiaridade do Nordeste, essa questão, vamos dizer assim, de quase hereditariedade política, vamos dizer assim. Parece uma monarquia, né? Porque o pai é rei, aí o filho vai ser rei, o neto vai ser rei. É assim, aqui é um negócio que para você furar a bolha, eu não vou dizer que é impossível, porque eu tô aqui tentando, mas é muito difícil. E você também se manter firme e fiel ao que você acredita e não se corromper, porque eu já tive ofertas, por exemplo, várias ofertas para desistir, de gente que chegou assim, você quer quanto para desistir? Você quer quanto? Gente, nem tá em campanha, tem que estar em pré-campanha, e já chega, você quer quanto para desistir? Você quer quanto? E isso, quando você fala para uma pessoa que tem muita grana, tô nem aí você, ou que tem um partido que tem muito fundo, enfim, que tá se bancando e tudo. Mas, assim, eu fico pensando, quantas vezes ou quantos jovens pensaram ou têm algum desejo no coração de se candidatar, e quantos deles vão ceder a essas ofertas? Porque não é simples. Não é simples você simplesmente rejeitar uma oferta para uma coisa tão incerta, porque política aqui política é matemática. Primeiro a gente tem que entender, política é matemática, não tem para onde correr, é conta, é coeficiente, ver os partidos que já têm candidatos à reeleição. É isso. Né? E fazer assim, tem quantas vagas, então vai ser tanto para esse, tanto para esse, a gente sabe fazer isso. E aí, quando a gente começa a vir, quando a gente vem de baixo, assim, um outsider total, com ideias totalmente diferentes daquilo que vem sendo feito, que não quer trazer guerra, que quer muito pelo contrário, pacificar, porque hoje o que a gente tem é uma grande guerra polarizada, né? E eu falo, a gente não vai conseguir construir nada com essa polarização, muito pelo contrário. A gente tem famílias sendo destruídas por causa de polarização política, e isso me entristece bastante, porque eu acredito que a defesa de um candidato não deve ser maior do que seu relacionamento com seu pai. E isso eu estou dando um conselho para um jovem. Né? Você pode gostar de A ou gostar de B, mas você não pode deixar de falar com seu pai, de falar com a sua mãe, de falar com seu tio, parar de ir nas festas familiares por causa de uma briga política, porque dia 3 de outubro a eleição passa. E a tua vida continua. Tua família continua, sabe? Então, a gente está num nível de polarização que quando chega alguém querendo pacificar, quando chega alguém que não quer pegar as polêmicas e
crescer em cima de polêmica, que não quer crescer em cima de bater nos outros, de ficar apontando os erros. Porque eu fico, gente, eu gosto muito desse exemplo. Eu falo, a Apple, a marca de celular Apple. Quantas vezes vocês viram propaganda da Apple falando mal da Samsung? Nunca. A Apple não fala mal da Samsung. A Apple é boa e ela mostra as suas qualidades. E é assim que está sendo minha pré-campanha. Eu não preciso bater em Chico ou em Francisco para que as pessoas entendam que Emily é bom, né? Emily, olha, o que você disse agora é a mudança de paradigma que não só o jovem, como o brasileiro tem que ter. Porque, assim, se você passar na peneira, quando você começar a ver, agora somos todos pré-candidatos, mas daqui a pouco já vão se tornar candidatos. Mas quando as pessoas se tornarem candidatas, e a Clara sabe disso, a Emily sabe disso, elas vão ter que apresentar os projetos que elas vão, né, se comprometer a pelo menos tentar desenvolver, né? Porque a gente não pode dizer que vai desenvolver, porque não depende só, né, de uma pessoa, né? Depende de vários fatores, mas vai apresentar uma plataformazinha de projetos. Sim. Se a pessoa que você está pensando em depositar a sua confiança lá no dia que você for colocar o seu voto, não tem projeto, não tem pauta, não tem, e se simplesmente é o que a Emily falou, o que ela faz é ficar apontando problema e metendo a bomba no outro, gente, isso não vai render nada. Porque a mudança do paradigma é o que a gente vem falando aqui desde o começo da live. Você tem que conhecer a pessoa. Mas conhecer... mas eu não sei quem é. Não, conhecer no sentido assim, o que ela já fez de bom? Como ela é como pessoa. E isso você pode mostrar através das suas atitudes durante a campanha. Sim. E fica bem claro para quem estiver acompanhando ou quem tiver interesse de descobrir. Né? E é esse interesse que o brasileiro precisa ter. Porque a Clara trouxe um fato muito interessante quando ela falou sobre a questão da pré-convenção do partido dela, onde 40 pessoas que estavam lá nunca tinham concorrido a nenhum cargo eletivo. Isso é uma coisa fantástica, porque é essa muito renovação que a gente precisa. E especialmente na faixa etária de vocês, que é da juventude, porque a gente vive uma realidade agora onde os jovens têm muito menos representação política no Congresso Nacional do que as mulheres. Os jovens correspondem a só 2% dos deputados na Câmara de Deputados. São 7 deputados só. Na faixa etária que a gente pode dizer que são os jovens, né? Que a gente considera jovem, que é considerado jovem pela ONU e por todas essas outras entidades, né? Que fazem esses referenciais de dados. Então, 2%, as mulheres têm 15%. Vamos, né? Agora, imagina, os jovens só tem 2%, gente. Precisa, é necessário mudar essa circunstância, né? E só se a gente for mulher e jovem, aí é 0, alguma coisa. 0,000. Isso, porque ainda tem esse agravante. Dentro desses 2%, que são 7 deputados, se você for ainda pegar dentro dessa fatia quem é jovem, quem é mulher, pronto, é o que a Emily falou. Não é nem 1%, é 0,0 alguma 0, coisa. 0, Meninas, entendeu? Eu vou só acrescentando quase 40, né? 40, mas todos com excelente pautas. Então, cidadão comum, né? Com essa iniciativa, com essa atitude, né, de entrar na política. Então, desse voto de confiança, acredite que o brasileiro, já está tendo pesquisas aí, vocês sabem que o brasileiro, ele está mais interessado em conhecer, graças a Deus, para entender. Então, hoje, eu estou procurando explicar, e eu vi que também no Instagram da Emily, quem tiver dúvida e tiver interesse, veja, vou fazer propaganda na Paraíba. Entre, veja, compartilhe, mostre que é essa maravilhosa e aprenda também. Tem alguma dúvida? Procure esse conhecimento, ela tem uma maneira muito agradável, espontânea de ensinar, maravilhosa, linda, né? Toda essa que estou. Mas, assim, é importante a gente ver as diferenças, né? E entender que hoje o brasileiro, ele tem interesse, procura as pessoas idôneas que têm interesse, que estão se candidatando
pela primeira vez, né, jovem mulher, e precisa desse voto de confiança do cidadão, por ser uma cidadã comum e honesta. Ver que ela já passou por propostas, sabemos que muitos passam, e já está na caminhada segura, já está provando, executando, porque ela já é eleita, né? Tipo, a propaganda, ela já é. Gente, e a Clara agora deu a deixa perfeita, porque agora a gente vai falar de Eleita, né? Eleita, nossa plataforma suprapartidária. E, Emily, eu queria que você falasse para nós, e para as pessoas que têm esse interesse de ingressar na vida pública, qual é a importância de projetos como a Eleita para a mudança do nosso cenário político brasileiro? Gente, é essencial, pelo amor de Deus. Assim, primeiramente, eu entendo até a subrepresentação feminina que a gente tem, subrepresentação entre aspas, né? Porque o mundo político, a carreira política é muito árdua, principalmente quando você tem intenções de ser mulher-mãe, sabe? Eu vejo a dificuldade de parlamentares que têm filhos, porque não é um trabalho de 8 às 18, que deu a hora, você vai para casa e tudo bem, tem sua hora de almoço que você pode ir em casa levar seu filho na escola. Não, você é 24 horas parlamentar. Então, eu acho que isso é também interessante de falar, porque muita gente coloca a culpa, entre aspas, desse número de mulheres eleitas, né, na Câmara Federal, no Senado, falam que é por causa da subrepresentação, por causa do machismo, mas também tem muita escolha, né? Tem uma governadora, eu não lembro o estado agora, mas ela não vai. É a primeira vez que um governador não vai concorrer à reeleição no estado dela. E ela decidiu, ela optou por não ser candidata à reeleição. E muitas vezes as mulheres entram, estão no mandato. Eu acho que com certeza vocês conhecem a Campanholo, né? Ana Campanholo, maravilhosa. Sim, né? sim, Que tem sim. Catarininha, linda. E assim, Ana já falou várias vezes que já quis deixar de ser deputada para ficar mãe full time, criar a filha dela, ter mais filhos, porque realmente é um trabalho árduo para a mulher. Mas é extremamente importante que nós tenhamos mulheres engajadas, mulheres que vão sim abdicar de uma grande parte de sua vida, né? Uma grande parte. Eu não estou dizendo que é impossível ser mãe e deputada, mas você não vai poder ser full time, né? Não vai ser 24 horas ali com seu filho. Então, você vai abdicar, sim, de momentos com a sua família para estar representando um bem maior, que é a coletividade. E isso para a gente precisa entender, né? Se não for chamado, se não for missão, você vai desistir na candidatura. Você vai desistir na candidatura. Você não vai nem precisar estar eleita. Você vai acabar desistindo no caminho. E um outro ponto é a falta de instrução nas mulheres para essa possibilidade. Quantas vezes vocês chegaram, assim, quando vocês estudavam, estavam na faculdade, quantas vezes alguém te abordou e disse, então, por que tu não entra para a política? Ninguém nunca me abordou falando para entrar para a política. Nunca. Então, vira advogada, vai fazer sei lá o quê. Mas ninguém nunca chegou para mim e pensou, não, tem essa opção. Política é uma opção para você. Não é nem opção, a gente não cogita a vida política, a vida pública, político-partidária como opção. Nós, mulheres, não cogitamos isso. E isso é uma realidade para os homens que sempre está ali, assim. É uma possibilidade que existe sempre. E não se fala tanto nisso. Então, assim, nós, enquanto mulheres candidatas, mulheres pré-candidatas, mulheres com mandato, nós precisamos também falar para aquelas que estão ao nosso redor. Você não se enxerga no mandato eletivo? Eu sei que tem algum problema específico que só quem enxerga é você. E eu sei que você também enxerga uma opção, uma solução para esse problema que só você enxerga, que só o seu olhar é que vai trazer. Quem sabe se outras pessoas não concordam com o que você também acha? E isso é ser político. A gente é política todo dia. E nem todo dia. O tempo todo. Para fazer esse trabalho. A eleita está fazendo esse trabalho, a função da eleita, descreveu perfeitamente. Estamos aqui trazendo as mulheres para a política, mostrando que é possível, mulheres jovens, lindas, honestas, firmes. Com histórias de vidas fantásticas, né, Clara? Mais variados, vamos dizer assim. E temos espaço para todas, então somos um corpo, cada um tem uma função. Se não quer ser parlamentar, se não quer seguir a carreira, pode estar dando apoio, suporte, com conhecimento, com um trabalho ali,
Mas saiba colaborando de alguma maneira. Chega sozinho nunca. O trabalho é sempre excelente. E a energia da Emily, não, Bárbara? Emily, uma pergunta aqui para você, né? Como você descreveria a importância da juventude, né, nas mudanças políticas do Brasil? E aproveitando também, com o coração assim, ó, sem querer te falar, peço que você faça as considerações finais. Mas a gente tem que ter outra live. Claro. Então, eu posso falar isso com conhecimento de fui representante nacional da juventude no Executivo Federal, tentei fazer muita coisa em parceria com o Legislativo e não anda se não tiver jovem lá. Isso é um fato. Assim, eu posso testar com a minha vida. Não anda se não tiver jovem lá, gente. E aí as pessoas falam muito sobre, não, mas assim, não precisa ter uma pessoa jovem lá, porque os outros vão ter empatia. Galera, eu falei com vários parlamentares de idades variadas, mas cada geração é diferente. Então, se você não passou por isso na sua geração, não vai ser uma prioridade para você. Não vai ser prioridade. Eu tentei. Gente, eu falei com dezenas de parlamentares, eu falei até com parlamentar jovem, assim, meio jovem, novo, não na faixa etária de juventude, mas novo, e falava das pausas, falava da importância, e ficava, olha, tem um projeto de lei que a gente queria muito, e não anda. Então é isso, jovem. Se você quer ver alguma coisa acontecendo pela juventude no Brasil, você tem que estar lá onde as pessoas tomam decisão. Ponto. Não tem outra opção. Não tem. E a gente pode incendiar o coração das pessoas com a nossa juventude, com a nossa vivacidade. A gente só precisa acreditar que a gente pode, porque muitos jovens não acreditam que eles podem, né? E são silenciados, sim. Nós somos muito silenciados. Eu fui silenciada enquanto secretária, por vezes, por ser jovem, aparentar ser mais jovem, de eu chegar em lugares e dizer, mas o que é que essa menina sabe? O que é que ela está fazendo aqui? O que é que ela está falando? Então, assim, vou estar lá no Congresso maravilhosamente, na tribuna, com o microfone gritando. Eu sei disso, porque eu sou jovem. Represento 23 milhões aqui, tá, meu bem? E é isso, a gente tem que estar lá. Maravilhosa. Jovens, participem. Né? Vamos gente, por favor. Com certeza. Gente, olha, a live é maravilhosa. Emily, nem preciso dizer, porque ela sabe que eu amo de coração. Já faz bastante tempo. Né? E eu queria pedir a Clara, para a Clara fazer as considerações finais dela agora. Gente, quero seguir, não quero fazer as considerações finais. Então, nossa, agradecer a nossa convidada, Emily Coelho, pré-candidata logo futura, né? Pela Paraíba, gente, votem nela, nessa mulher maravilhosa, jovem. Agradecer a todos que estão nos assistindo, né, por acreditar e compartilhar, estar aqui também, porque trabalhamos juntos, né, em equipe, aqui com vocês. E um ponto apenas que eu queria só acrescentar, que a gente fala aqui em rede de apoio, falou muito sobre família, né? Então, eu queria incentivar a todos, porque às vezes tem pessoas, como foi comentado hoje, que não tem essa rede de apoio. Que a preocupação é, se eu for primeiro, quem vou deixar meu filho, né, cuidando? Então, o que eu posso pedir para vocês, para todos, né? Que vamos ser mais humanos, prestar atenção mais no próximo, não esperar tanto, ter mais atitude. Vamos até a pessoa, sem ser invasivo, claro, com respeito, né? Para a gente não criar e gerar uma agressão ao próximo, mas sejamos mais participativos, mais preocupados com o próximo. A pandemia esteve aí, deveria ter nos ensinado, e a gente vê que nem todo mundo, mas hoje o Brasil, ele realmente tem um índice de suicídio alto, está tendo antidepressivos muito alto, a utilização, a gente sabe. Então, eu peço, o amor cura sim, né? Como a Emily falou, um jantar em família, uma reunião em família, cura sim. Então, quem não tem, não se trave,
pegue alguém, um amigo, faça de família. Se teve decepção, acredite de novo. Estamos aqui, somos testemunhas. Acredito que eu conheço essas mulheres e estamos todas por vocês e com vocês. E o Brasil hoje é um Brasil diferente. Vamos acreditar e fazer tudo novo. Boa noite para todos. Gente, para terminar, eu quero agradecer a todo mundo que ficou conosco até agora, assistindo. Dizer que as lives da Eleita acontecem sempre às terças-feiras, às 20 horas, tá? Você pode seguir a Eleita em todas as redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Telegram e na nossa plataforma, no YouTube e também na nossa própria plataforma www.eleitaoficial.com.br. Aproveita para conhecer também o Instagram da Emily Coelho no Instagram, como a Clara falou. Por favor, se você é da Paraíba, apresente a Emily para todo mundo que você conhece da Paraíba. Me ajuda, galera! Porque muito em breve ela é pré-candidata, mas ela vai se tornar candidata a partir do dia 5 de agosto. Com fé em Deus, todas serão candidatas, tá bom? E vamos impulsionar essas novas pessoas que surgem com tanto empenho, com tanta vontade de fazer a diferença, com tanta bagagem e com tanto zelo pelo Brasil, gente. E pela coisa pública, como a Emily, como a Clara, como outras meninas que a gente já trouxe aqui nas lives da Eleita. Todas que estão vindo aqui são pré-candidatas. E todas têm dentro de si o desejo de, através de um mandato parlamentar, fazer um Brasil melhor para todo mundo. Então, só agradecer a todos e dizer assim, compartilhe esse conteúdo de novo, povo, por favor, nas suas redes sociais, no Facebook, envie por direct no seu Instagram, curtam as páginas que transmitem a live da Eleita, além da Eleita Oficial, a Ideias Bárbaras, a Conservadoras. Participem, se você for mulher do grupo Mulheres com Bolsonaro Oficial, envie a sua solicitação para participar do nosso grupo lá, muito especial, que tem 1.300.000 mulheres no Facebook. E vamos transformar esse Brasil aos pouquinhos, minha gente. Então, um beijo para todo mundo. Até terça-feira que vem aqui às 8 da noite. Tchau, gente!